Vivemos na era do homem domesticado, um tempo em que a força virou agressão, a firmeza virou opressão e a masculinidade virou motivo de desculpas. O que ninguém te disse é que existe um plano invisível, mas extremamente eficaz, para destruir aquilo que te tornaria inquebrável: sua energia masculina, sua direção, sua alma de guerreiro. Os homens de gerações passadas enfrentavam guerra, fome, frio e silêncio. Hoje, os homens enfrentam telas, pornografia, prazer instantâneo e dopamina descontrolada. Antes, o masculino era forjado na dor. Agora, ele é dissolvido no conforto. Você pode sentir isso. Algo dentro de você está adormecido. Não é falta de desejo, é excesso de distração. E o pior, tudo isso foi programado. Você foi enfraquecido sem perceber. Tiraram o seu rito de passagem, cortaram seu vínculo com o Pai, ridicularizaram a espiritualidade, mataram o silêncio e venderam prazer no lugar de propósito. Agora, você vive cansado, confuso, dominado por desejos que nem são seus, e ainda chama isso de liberdade. Neste vídeo, você vai descobrir por que a nossa geração de homens está falhando e qual é a verdade que está sendo escondida sobre sua fraqueza, não por moralismo, não por repressão, mas por uma compreensão profunda da psicologia, da energia e do destino que você ainda pode escolher. Assista até o final, porque se você sentir que esse vídeo foi feito para você, é porque ainda existe um guerreiro aí dentro, e talvez essa seja a sua única chance de acordá-lo. A força não desapareceu, ela foi sufocada. O masculino não morreu, ele foi domesticado. E tudo isso aconteceu enquanto você estava distraído, obedecendo, se adaptando, tentando ser aceito. Foi assim que a geração de homens fortes foi substituída por homens dóceis, silenciosos, cheios de medo e vazios de propósito. Mas isso não aconteceu por acaso. A cultura moderna é uma máquina bem lubrificada de enfraquecimento psicológico. Ela ensina desde cedo que o menino deve ser quieto, limpo, contido, que não pode lutar nem questionar, que deve sentar-se, calar-se e adaptar-se. É a amputação simbólica da bravura, uma castração emocional que começa na infância e termina na vida inteira sem força, sem guerra, sem glória. Theodore Roosevelt, um dos últimos homens a carregar a alma de um guerreiro em tempos modernos, disse: "É muito melhor ousar coisas grandiosas, conquistar triunfos gloriosos, mesmo que marcados pelo fracasso, do que se alinhar com aqueles pobres espíritos que não desfrutam muito nem sofrem muito, porque vivem numa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota." Mas onde estão hoje esses homens que ousam, que ainda aceitam o risco da dor em troca do brilho da honra? Foram condicionados a temer o fracasso, a buscar conforto, a fugir do esforço, a aceitar a vida morna, segura, anestesiada. E o preço é alto, a perda da alma masculina. Você foi programado para se contentar com pouco. Deram a você estímulos baratos, prazer instantâneo, pornografia, redes sociais, vícios de dopamina. Cada clique, uma distração, cada prazer, um desvio. E assim, dia após dia, a sua chama foi diminuindo, até parecer normal viver sem vontade de lutar. Mas você sente, em algum lugar dentro de si, sabe que algo está errado. Não é só cansaço, é ausência de glória, é a morte simbólica do guerreiro que você foi feito para ser. E esse vazio que consome por dentro não se preenche com likes, nem com prazer, nem com mais conforto. Ele só se preenche com propósito, com confronto, com sacrifício. A sociedade moderna substituiu o sacrifício pela conveniência. Mas Roosevelt nos lembra: o homem não foi feito para evitar a dor, mas para enfrentá-la com dignidade. Ele não nasceu para ser protegido, nasceu para proteger, para assumir riscos, para ser a muralha, não a sombra.
Mas hoje o homem é treinado para hesitar, para pedir permissão, para duvidar de sua própria força. O sistema vende segurança emocional, mas entrega esterilidade espiritual. Os homens estão mais controlados e mais perdidos. O mais cruel é que a fraqueza se disfarça de civilidade. Ser passivo virou ser educado. Ser submisso virou ser maduro. Mas a verdade é simples. Se você está manso demais, é porque perdeu o acesso à sua ferocidade sagrada. E aqui está o ponto. Não existe glória sem dor. Não existe honra sem risco. E não existe homem sem confronto. Você pode continuar vivendo na penumbra cinzenta, onde não se sofre muito, mas também não se conquista nada. Ou pode despertar aquilo que foi enterrado dentro de você. O instinto de batalha, a alma forjada pelo sacrifício, a coragem de ousar. Porque mesmo hoje, no meio do caos moderno, o verdadeiro homem ainda pode se levantar. Ele só precisa fazer o que Roosevelt fez: aceitar o peso da vida como um chamado à ação, não como uma desculpa para fugir. A pergunta é: você vai se esconder mais uma vez? Ou vai começar a se lembrar de quem deveria ter se tornado? Um homem sem direção é um barco à deriva, mas ninguém nasce assim. A direção vem do olhar, vem da referência, vem do pai, seja ele presente ou simbólico. A geração de homens fracos não começou com a pornografia, nem com o celular, nem com a dopamina. Ela começou quando o pai deixou de ser âncora e virou ausência. A morte do pai não é só biológica, é espiritual. Em muitos lares, o pai ainda está fisicamente ali, mas emocionalmente desaparecido. Outros nunca estiveram. E quando o menino cresce sem ver um homem forte que ama, lidera e protege, ele cresce sem mapa, sem espelho, sem identidade. Theodore Roosevelt sabia disso. Ele próprio perdeu o pai muito cedo, mas não perdeu o norte, porque havia em seu coração uma promessa feita por seu pai em vida: ser forte, ser justo, ser útil. Isso o marcou mais do que qualquer palavra. Porque o verdadeiro pai não é o que apenas provê, mas o que inspira um destino. Hoje, os homens crescem com ídolos de plástico, influencers, artistas, jogadores, mas nenhum deles senta ao seu lado e diz: você nasceu para ser um escudo, não uma esponja, um pilar, não um enfeite. E então, o menino cresce sem coragem para confrontar, sem firmeza para liderar, sem estrutura para suportar. O resultado? Homens confusos, carentes, inseguros, que ou repetem a ausência do pai, ou vivem eternamente querendo a aprovação de tudo e todos. Sem saber, estão procurando aquele abraço firme, aquela frase curta e poderosa: eu acredito em você, seja forte. Mas ninguém diz, ninguém guia. Roosevelt não aceitava isso. Ele acreditava que o homem deveria se tornar aquilo que faltou para ele. Que o verdadeiro pai nasce quando o filho decide ser aquilo que não recebeu. E esse é o chamado oculto no coração de todo homem: ser a coluna que nunca teve. Mas o mundo moderno não quer isso. Ele ridiculariza a figura do pai. Torna o homem tolo, passivo, desimportante. O cinema, as séries, as músicas, tudo desenha o pai como um ser frágil, ausente ou burro. E quanto mais o arquétipo paterno é diluído, mais fracos se tornam os filhos. Sem pai, não há limite. Sem limite, não há caráter. Sem caráter, não há força. E sem força, não há futuro. Roosevelt escreveu: o primeiro requisito de um bom cidadão nesta república de nossa é que ele deve ser capaz e disposto a sustentar seu próprio peso. Mas como sustentar o próprio peso quando ninguém ensinou como se levantar? O homem moderno precisa fazer as pazes com a figura do pai, seja perdoando, seja substituindo por uma referência digna, seja se tornando esse pai para si mesmo, para seu filho, para sua geração. Porque a verdade é dura, mas libertadora. Ninguém virá te salvar.
Ninguém vai preencher o buraco que a ausência do pai deixou. Mas você pode construir sobre ele, pode erguer algo maior, mais sólido, mais eterno. Você pode ser o início de uma nova linhagem, de homens que não fogem, que não se dobram, que não precisam ser perfeitos, mas são presentes, fortes, conscientes. E assim como Roosevelt fez com a memória de seu pai, você pode transformar a dor da ausência em um legado de coragem. Há uma cena que se repete em silêncio por toda parte. Homens adultos hesitando antes de falar, pensando 2 vezes antes de agir, pisando em ovos para não desagradar, observando os outros em busca de aprovação. São homens que pedem permissão para existir com força, como se precisassem da assinatura do mundo para serem o que já nasceram para ser. Mas a força verdadeira não é pedida, ela é assumida. E é exatamente isso que foi apagado desta geração: o instinto de comando, a ousadia de ocupar espaço, a certeza de que você é responsável pela própria vida e não precisa pedir desculpas por isso. Theodore Roosevelt dizia: na vida, como num campo de batalha, é melhor agir com decisão e errar do que hesitar eternamente na ilusão de segurança. Só que os homens modernos não foram criados para agir com decisão. Foram ensinados a pedir, a obedecer, a se calar. O sistema premiou os que não se impõem, os que não confrontam, os que não dizem não. E o resultado é um exército de homens silenciosos por fora e frustrados por dentro. A sociedade transformou a força masculina em ameaça e a docilidade em virtude. Mas Roosevelt via a força como virtude ativa, não como opressão, mas como capacidade de suportar, de proteger, de agir mesmo com medo. Uma força nobre, guiada por honra. Hoje, isso é confundido com autoritarismo, com machismo, com tirania. E então o homem recua. Finge que não sente, se adapta, se anula. Mas há um problema: o que é negado não desaparece, apodrece. Quando o homem deixa de assumir sua força, ela se transforma em dependência, covardia, amargura. Ele começa a invejar os que têm coragem, a odiar os que não se dobram, a atacar quem vive com ousadia, porque sente que aquilo expõe a fraqueza dele. E é nesse ponto que nasce o ressentimento. O homem ressentido é aquele que deixou de lutar por sua força e agora tenta convencer o mundo de que ninguém precisa dela. Mas ele sabe que está mentindo, porque a natureza ainda grita dentro dele. A alma ainda clama por guerra, por sentido, por superação. Roosevelt não era um homem perfeito, mas era um homem inteiro, forte, imperfeito, vulnerável e destemido. Ele caía, mas se levantava. Errava, mas assumia. Sofria, mas agia. Porque entendia que o mundo não dá espaço. O homem é quem cria seu próprio espaço, com as armas que tem e com o espírito que escolhe forjar. Hoje, você está cercado por vozes que dizem: seja mais leve, seja menos intenso, seja mais sensível. Não incomode, mas há uma voz mais antiga, enterrada aí dentro, que sussurra outra coisa. Levanta, assume, enfrenta. Essa é a voz que moldou os grandes homens da história. A voz que fez Roosevelt deixar o conforto para lutar na guerra, que fez homens comuns erguerem famílias, cruzarem desertos, protegerem o que amam, mesmo quando estavam cansados, inseguros, com medo. Ser forte não é ser invencível, é ser responsável, ser presente, ser firme, mesmo tremendo por dentro. Você não precisa da permissão do mundo para ser isso, precisa apenas parar de se trair. Vivemos na era das escolhas infinitas, dos aplicativos, dos estilos de vida, das identidades moldáveis. Nunca houve tanta liberdade aparente e nunca estivemos tão presos. A geração de homens fracos acredita ser livre, mas está acorrentada a um tipo sutil de escravidão, aquela que se disfarça de autonomia. Você pode dormir até tarde, pode se masturbar 3 vezes por dia, pode passar horas nas redes sociais,
comer o que quiser, evitar esforço, não se comprometer com nada, fugir do desconforto. Tudo isso parece liberdade, mas na verdade é licença para enfraquecer. A liberdade que te oferecem hoje é uma armadilha. Ela te dá prazer, mas te rouba a alma. Theodore Roosevelt diria que a verdadeira liberdade só existe dentro da disciplina, que só é livre o homem que governa a si mesmo e não o que é levado por seus impulsos, porque o que o mundo moderno chama de liberdade é apenas a ausência de estrutura, e um homem sem estrutura é um homem vulnerável. A geração de homens fracos não foi apenas enfraquecida, ela foi enganada. Fizeram com que confundíssemos prazer com poder, escolha com sabedoria, suavidade com evolução. Mas isso tem um custo. O custo de não conseguir mais cumprir uma promessa, sustentar uma dor, proteger uma família, terminar o que começou. O discurso atual diz: seja livre para fazer o que quiser. Mas ninguém pergunta: quem é você depois de tudo isso? Porque depois de tanto prazer vem o vazio. Depois da liberdade sem sacrifício vem o arrependimento. Depois da fuga vem o desespero silencioso. E muitos homens estão nesse ponto agora, calados, confusos, derrotados, mas com um celular na mão que diz: você é livre. Roosevelt acreditava que a glória de um homem não está em quantas opções ele tem, mas em quantas ele renuncia por algo maior. Um propósito, um código, uma missão. O homem forte é aquele que pode tudo, mas não faz tudo. Ele sabe que a força está no domínio, não no impulso. Mas essa ideia desapareceu. Hoje, quem diz não é chamado de reprimido. Quem foge do prazer é chamado de antiquado. Quem se dedica a um propósito é visto como intenso demais. E assim, a fraqueza se tornou padrão e a força, exceção. Só que existe uma verdade imutável. O mundo ainda pertence aos homens que conseguem se conter, que suportam o desconforto, que não se vendem por migalhas de prazer, que escolhem a dor do crescimento em vez da anestesia da distração. Você pode continuar acreditando que é livre porque ninguém manda em você. Mas se não consegue controlar o que come, o que vê, o que sente, então você está sendo governado de dentro para fora. E isso não é liberdade. Isso é servidão com outro nome. Roosevelt viveu em um tempo em que o esforço era honra. Hoje, precisamos resgatar essa memória. Precisamos lembrar que o homem foi feito para resistir, para escolher o caminho estreito, para suportar o peso, porque só assim ele se torna digno da liberdade que deseja. A liberdade que liberta não é a de fazer o que se quer, é a de fazer o que é preciso, mesmo quando não se quer. Há uma estratégia muito mais antiga do que parece. Uma técnica usada por impérios, ditadores e sistemas de controle. Dê prazer suficiente a um homem, e ele não perceberá que está perdendo tudo o que importa. Não é preciso acorrentá-lo, basta viciá-lo. E foi isso que fizeram com você. Deram prazer, em alta definição, gratuito, instantâneo. Deram acesso à pornografia antes que você soubesse o que era amor. Deram redes sociais antes que você descobrisse quem realmente é. Deram dopamina antes de propósito. E enquanto você se distraía, alguém roubava sua alma. Você não percebeu, estava curtindo, estava relaxando, estava explorando sua liberdade. Mas a verdade é que cada clique, cada deslize de tela, cada prazer barato estava desligando sua chama interna, tornando você menos sensível ao sagrado, menos faminto por algo eterno, menos forte. Theodore Roosevelt entendia isso. Ele dizia que o homem deve buscar o esforço vigoroso, não por masoquismo, mas porque o esforço limpa, fortalece, desperta, e o prazer desgovernado entorpece, amolece, corrói. Você sente. Depois da masturbação vem a vergonha. Depois da comida descontrolada, o nojo. Depois de horas no celular, o vazio. É o corpo dizendo que você foi longe demais, que você caiu mais uma vez no laço.
E esse laço não é só pessoal, é político, é existencial. Um homem dominado por seus próprios vícios nunca será uma ameaça ao sistema. Ele não lidera, não protege, não busca, ele apenas consome. E quanto mais prazer ele recebe, mais fraco se torna. O que você acha que fizeram com impérios que queriam controlar povos inteiros? Eles não colocaram correntes, colocaram pão e circo, jogos, festas, sexo, distração. Tiraram os homens da guerra interior e os mergulharam em banhos de prazer sem responsabilidade. Hoje é a mesma coisa, só que digital, invisível, personalizado, e você está no centro disso. A pornografia não é apenas um conteúdo, é um sistema de dominação espiritual. Cada vez que você cede, você entrega algo: sua atenção, sua vitalidade, sua firmeza. Você treina seu cérebro a buscar prazer sem luta, desejo sem conquista, amor sem responsabilidade. E isso destrói tudo que é sagrado no masculino. Roosevelt, mesmo nas maiores dores da vida, escolheu se manter sóbrio, presente, forte. Porque ele sabia: o verdadeiro prazer é consequência do esforço, não o substituto dele. Não se engane, o prazer não é seu inimigo. Mas quando ele se torna seu mestre, você já perdeu a guerra. Você quer força? Quer direção? Quer magnetismo? Comece cortando o que está te drenando. Corte o excesso. Corte o que te anestesia. Corte o que te transforma em um consumidor passivo. E você vai ver. A alma volta, a energia volta, a presença volta, e com ela, o guerreiro desperta. Todo homem carrega dois em si, o domesticado e o guerreiro. Um abaixa-lhe a cabeça, cede, pede desculpas por existir. O outro permanece calado, mas atento, esperando o chamado. Você já ouviu esse chamado? Ele sussurra quando você está cansado da própria fraqueza. Ele grita quando você se olha no espelho e se pergunta: era isso que eu devia ser? Esse é o início do retorno. Theodore Roosevelt viveu esse conflito. Era um menino frágil, asmático, doente. Todos diziam que ele não conseguiria, mas ele escolheu reagir, escolheu forjar seu corpo, sua mente, sua disciplina, escolheu sofrimento com propósito. E aos poucos, o menino fraco se transformou num homem temido, respeitado e, sobretudo, vivo por inteiro. Essa escolha ainda está diante de você, mas o retorno não será romântico. Não haverá música inspiradora nem aplausos. Haverá dor, haverá silêncio, haverá disciplina, porque o caminho do guerreiro é solitário, mas necessário. Primeiro, você precisará matar o vício. Não com força bruta, mas com clareza, cortar o excesso, fechar portas, dizer não sem explicar. Você vai sangrar por dentro, mas esse sangue é sagrado, é a limpeza de tudo que te mantinha domesticado. Depois, virá o confronto com a sua covardia. Você verá o quanto se escondeu, o quanto mentiu, o quanto adiou a grande virada da sua vida. Vai doer, mas essa dor vai colocar sua alma de joelhos. E aí sim, ela vai aprender a se levantar. Roosevelt acreditava que todo homem deveria se testar, ir à natureza, suar, lutar, servir, suportar, porque só assim a casca velha cai e o espírito verdadeiro aparece. Por isso, o retorno do guerreiro não é uma fantasia, é uma sequência de atos reais, diários, rudes. Acordar mais cedo, treinar mesmo sem vontade, dizer não à carne, ser firme nas palavras, estudar, orar, meditar, carregar o que ninguém vê, ser seu próprio comandante. O mundo não precisa de mais homens performáticos. Precisa de homens perigosos para o mal e confiáveis para o bem. Homens que não falam sobre masculinidade, mas vivem como se ela fosse um código sagrado. E aqui está a verdade. O guerreiro não precisa gritar, não precisa provar. Ele anda em silêncio, mas onde pisa, deixa marca. Esse homem está em você.
não como um ideal inalcançável, mas como uma lembrança adormecida. Ele é seu direito de nascimento, mas também é sua responsabilidade de morte, porque ou você o desperta ou morre fraco, reclamando, desejando, esperando que o mundo te devolva o que só você pode conquistar. Roosevelt sabia que o mundo era duro, mas sabia também que o homem não foi feito para facilidade, foi feito para carregar peso com glória. E é por isso que, quando você começa a agir como guerreiro, não importa quanto tempo perdeu sendo fraco, a força volta, o olhar muda, o respeito chega e a alma se alinha, porque o retorno do guerreiro não é só seu resgate pessoal, é o início da reconstrução de uma geração inteira. Chega um ponto em que o homem não pode mais se esconder atrás da ausência do pai, da cultura fraca, do passado perdido. Ele precisa olhar nos próprios olhos e assumir: agora sou eu, ninguém mais. Essa é a hora da decisão. Você pode continuar culpando o que te enfraqueceu. Pode continuar revivendo as feridas, reclamando do sistema, das mentiras que te contaram. Mas nada disso te torna mais forte. O que te fortalece é a decisão de se tornar o homem que você precisava quando era apenas um menino perdido. Theodore Roosevelt viveu essa transformação. Seu pai morreu quando ele tinha 19 anos. Um trauma imenso. Mas ao invés de se entregar à vitimização, ele se ergueu com um código: se ele não está mais aqui, eu serei o homem que ele esperava que eu me tornasse. E assim, um jovem frágil se tornou a rocha de uma nação. Você pode fazer o mesmo. Você pode decidir hoje ser aquele que não teve: o protetor, o disciplinado, o corajoso, o justo, o espiritual, a referência viva de um masculino íntegro, não para os aplausos, mas para o legado, não por vaidade, mas por necessidade. O mundo precisa de homens assim. Sua família, sua geração, seu próprio espírito precisam. Mas não espere condições ideais. Você não precisa estar pronto. Precisa apenas dizer sim. Sim para o peso. Sim para a responsabilidade. Sim para o sacrifício silencioso. E ao dizer esse sim, algo em você vai quebrar. Algo velho, covarde, condicionado, vai morrer. Mas o que vai nascer será novo, autêntico, perigoso. Você vai começar a falar menos e agir mais. Vai parar de justificar seus vícios. Vai parar de usar sua história como escudo. Vai começar a proteger, a construir, a conduzir. Vai ver que os olhos dos outros mudam quando um homem verdadeiro entra em um ambiente. E isso não vem do corpo, nem da conta bancária. Vem da presença de quem carrega um fardo com honra. Esse é o homem que você precisava quando tinha 12, 15, 20 anos. Aquele que você procurava nas figuras ao seu redor. E que agora você pode decidir ser, por você e pelos que virão depois. O retorno do guerreiro não termina em si mesmo. Ele se transforma em paternidade, não apenas biológica, mas espiritual. Você se torna o pai de uma geração órfã. Você acende tochas onde só havia escuridão. E quando isso acontece, não importa mais o tempo perdido, os erros cometidos, as recaídas ou os atrasos. O que importa é que, quando o chamado chegou, você teve a coragem de atender. Então eu te pergunto, sem poesia, sem ilusão, você vai continuar sendo o homem que o mundo amoleceu? Ou vai se tornar o homem que o mundo inteiro está esperando? A escolha é sua, mas o tempo não é. Se isso falou com você, é porque o guerreiro ainda está aí dentro. Você só precisa parar de adiar, parar de ceder, parar de agir como se não fosse seu dever quebrar esse ciclo de fraqueza. Então, agora é sua vez. Comente aqui embaixo: eu não aceito ser mais um fraco. Escreva isso como um compromisso com você mesmo e com os homens que ainda vão nascer do seu exemplo. E se você sente que precisa caminhar com outros homens que estão nessa mesma jornada de retorno, se inscreva agora no canal ou buscador. Aqui,
A gente não fala só de força, a gente vive o chamado. Esse é o começo. Não pelo conforto, mas pela cruz que forma o homem.